Bom, foi pedido para eu falar no segundo Congresso Cearense de Anestesia, de responder a pergunta, né? Como as diretrizes auxiliam na evolução do manejo da via aérea? Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito do assunto e, assim, às vezes não surge de um guideline para o outro, de uma diretriz para outra, não surge algo, assim, revolucionário, né? A gente está chegando numa maneira ótima de abordagem da via aérea. Mas essa pergunta ela traz consigo uma intenção, né, nas entrelinhas, de abordar outra maneira a via aérea, que é o que a gente vai ver nessa aula, incluindo aí fatores como habilidades não técnicas e a importância do fator humano no manejo da via aérea. Não há conflito de interesse nessa apresentação, exceto porque eu sempre defendo as entidades que me representam, tanto no contexto associativo quanto no contexto cooperativista, né? Copanest, Ceará, a SAEC, a SBA. Então, quem deve ter sucesso no manejo da via aérea? Todo mundo. Ponto final. Do recém-formado ao anestesista ali já no fim de carreira, ele tem que ter uma abordagem sistemática, com alta eficiência, com um manejo em situações de crise otimizado, contando com a colaboração multidisciplinar. Bom, muito fácil falar, né? E incluindo nesse contexto o fator humano. Aqui eu vou trazer uma cena de um filme, né? O Sully Herói do Rio Hudson, e eu vou perder um minutinho da aula para poder é, é, exemplificar de maneira mais objetiva o que é o fator humano. Podemos falar sério agora. Comandante? Todos soubemos das simulações de computador e agora estamos vendo simulações com pessoas, mas ainda não acredito. Vocês não levaram em conta o fator humano. Simulações tripuladas mostraram que poderia ter voltado ao aeroporto. Não mostraram. Esses pilotos não estavam se comportando como seres humanos, como pessoas que estivessem passando por aquilo pela primeira vez. Talvez não tenham reagido como o senhor. Imediatamente após a colisão com os pássaros, retornaram para o aeroporto igual às simulações de computador, correto? Está correto. Eles, obviamente, conheciam o retorno e sabiam o curso a tomar. Não fizeram uma checagem nem ligaram a força auxiliar. Todos tinham os mesmos parâmetros que os senhores. Ninguém nos avisou. Ninguém disse, vocês vão perder os dois motores em uma altitude mais baixa que qualquer piloto da história. Mas fiquem calmos, basta virar à esquerda para o LaGuardia como se estivessem voltando para buscar o leite. Isso foi uma perda dupla de motores a uma altura de 850 metros do chão, seguida por um pouso forçado na água com 155 almas a bordo. Ninguém foi treinado para um incidente desses. Ninguém. E o pouso em Peterborough com aquele ângulo de inclinação impraticável. Não éramos os Thunderbirds lá em cima. Eu gostaria de saber quantas vezes o piloto praticou aquela manobra antes de ter conseguido. Não estou duvidando dos pilotos, são bons pilotos. Mas é óbvio que foram avisados que deveriam retornar ao aeroporto imediatamente após a colisão. Não deram margem de tempo para análise nem tomada de decisão. Nessas simulações vocês tiraram toda a humanidade da cabine. Por quanto tempo esses pilotos se organizaram para esse evento, para as simulações? Estão procurando falha humana. Então tornem isso humano. Aquilo não foi um videogame. Foi vida e morte. Atraso na resposta. Sally tem razão, isso vale alguns segundos. Pergunte quantas rodadas de teste fizeram. Tá bom. 17. O piloto que aterrissou em Peterborough fez 17 tentativas antes da simulação que nós assistimos. O tempo de reação e decisão será definido em 35 segundos. 35 segundos não é tempo suficiente. Nós só tivemos 208 segundos no total, então eu aceito. Mostrem a imagem. Voltem para o LaGuardia. Agora com 35 segundos adicionais no tempo de resposta.
Alguém precisa ver mais alguma simulação. Agora que já vimos o que poderia ter acontecido, podemos ouvir o que aconteceu? Então, o fator humano é fundamental na equação do sucesso do manejo da via aérea. E o fator humano hoje é considerado uma disciplina científica baseada em evidências, que tem como objetivo tornar fácil para os profissionais fazerem a coisa certa e difícil, idealmente impossível, fazerem a coisa errada. E é interessante que esse autor aqui, dessa revisão publicada do ano passado, ele sugere que essa disciplina fator humano é sinônimo de ergonomia. E aí a gente vem para o nosso dia a dia no centro cirúrgico, né? É aquele aparelho de anestesia tá mal posicionado, atrapalhando a nossa movimentação, as medicações que eventualmente estão longe da gente, são o próprio o álcool, o gel que a gente usa para fazer a anestesia das mãos tá longe da gente, ou não está acessível. Então, é interessante a gente fazer essa comparação de sinônimos, né? Então, quais são as habilidades não técnicas no manejo de anestesia, né? Que ENTs, né? Trabalho em equipe, aí inclui coordenação de tarefa, troca de informações, manejo de tarefas, né? Você ver priorização de tarefas, você ver o que é prioritário. Consciência de situação, isso é muito importante. Muitas vezes a gente se depara fazendo um procedimento secundário, uma artéria funcionando um central e esquece do paciente, né? E tomada de decisão. Tomada de decisão talvez, eu ainda acho que isso aí talvez seja um dos mais importantes no que toca o manejo de via aérea, né? Que é o que a gente pode atrasar mais o resultado de sucesso. Aqui é um trabalho mais antigo, também mostrando aqui os diversos, as 4 grupos de habilidades não técnicas no manejo de anestesia, né? E aí, essa questão aí da tomada de decisão, ela leva à hesitação e alto risco de falha no manejo de via aérea. E para isso é que servem as ajudas cognitivas, que são incluídas nas diretrizes, nos guidelines de manejo de via aérea. O que são ajudas cognitivas? É tudo isso, são os algoritmos, os fluxogramas, as listas de verificação, por exemplo, na cirurgia segura, no checklist de cirurgia segura, a gente checa determinadas coisas, alergias, se precisa de UTI no pós-operatório, etc. Então, tudo isso. É tão engraçado que em 2 faculdades, né, que eu não preciso apresentar, Harvard e Stanford, eles têm manuais de manejo de crise de diversas situações, certo? Que são obrigatoriamente, ficam obrigatoriamente na sala. E é interessante também, mais uma vez, a cena do filme, mostrar. Então aqui mostra o momento em que os pássaros batem nos motores, perdem os 2 motores a 850 metros de altura, e o que é que ele pega? O livrinho de checklist. Ele vai checar se foram feitas todas as tarefas, né, relativas à perda de 2 motores. Então, antigamente, a gente tinha algoritmos de via aérea de física que era extremamente complexo, que numa situação de crise iam só fazer a gente surtar ainda mais. Em 2003, a ASA foi se eu não me engano, não sei se foi o primeiro, um dos primeiros da ASA, né? E 2013 foi revisado, né? E olha que ainda muito complexos, né? Numa visão rápida, você não consegue ter uma ajuda olhando para esses algoritmos, né? Então, formato complexo e pouquíssimo intuitivo, eu diria não intuitivo, né? Além disso, um dado interessante que traz, olha só a situação aqui, ele fala que se a ventilação com o dispositivo sobre glote não for adequada, você vai para a via aérea de emergência, chama ajuda e vai tentar uma ventilação não invasiva, que é justamente um dispositivo sobre glote. Então, além de serem complexos, né, trazem passos desnecessários, né, e que vão só confundir mais a cabeça daquele profissional que está manejando a via aérea. Em 2022 foi revisado mais uma vez o guideline e dessa vez houve um pouquinho melhor, né, porque ele trouxe umas ajudas cognitivas mais objetivas em cada passo, né? Então o primeiro passo é decidir se você vai induzir ou fazer a intubação acordada, induzir a anestesia geral intubar acordada. Para mim esse é o ponto mais crítico do manejo de via aérea, que é muito pouco valorizado, né? E no qual você tem que responder basicamente
4 questões. A primeira é se tem suspeita de via aérea difícil, a segunda é se tem suspeita de ventilação difícil com máscara facial e dispositivo eglótico, risco de aspiração e risco de dessaturação rápida, aqui já incluindo o conceito de via aérea difícil fisiológica, né? Eu vou passar rapidamente, isso aqui são alguns trabalhos da década dos anos 2000, em que trouxeram uma luz para a avaliação da risco de ventilação difícil, no qual ele fala que se tem fator de risco para ventilação com máscara facial difícil e fatores de risco para intubação difícil, você deveria fazer uma intubação acordado. Em 2013, esse autor, o Ketterpohl, ele trouxe um trabalho com mais de 170 mil pacientes e incluiu aqui também outros fatores de risco. A gente tem uma aula dessa gravada no canal do YouTube, então vocês podem ver mais uma vez. E ele traz com mais detalhe que se tiver mais de 6 ou mais fatores de risco, você tem que fazer um planejamento avançado do manejo das vias aéreas, que inclui aí, eventualmente, não abolir a ventilação e intubação acordado, né? Porque ele traz o manejo da via aérea acordado, né? Se vai direto para a via aérea invasiva, lembrando que traqueostomia não é a solução para tudo, visto que a traqueostomia em si traz uma morbidade por si próprio, né? Mas é uma possibilidade. E aqui, na hora que você vai induzir o paciente, intubar o paciente sob anestesia geral. E aí ele traz ainda um guideline um pouco mais complexo, né? E para quem... Não, beleza. Só trazendo aqui, enquanto você está conseguindo ventilar e quando você para de conseguir fornecer oxigênio para esse paciente, você vai para uma via aérea invasiva. Mais uma vez, tem outra aula detalhando mais esse algoritmo. Aí o algoritmo da Sociedade de Via Aérea Difícil Britânica, do Reino Unido, né? Ele traz também em formatos de plano A, B, C e D, né? A, ventilação com intubação, B, dispositivo extraglótico, C, uma nova tentativa de ventilação e via aérea cirúrgica. Um detalhe que eu acho interessantíssimo, e aí entra naquela história da tomada de decisão e da consciência de situação, ele é muito categórico em trazer a comunicação pela equipe, né, a comunicação entre a equipe, entre os integrantes da equipe, que você declarar falha na intubação, declarar falha na ventilação com dispositivo extraglótico e declarar a situação de ciclo, que é cannot intubate, cannot oxygenate. Então, para que todo mundo saiba em que pé está do manejo de via aérea. Isso aí é a consciência de situação para toda a equipe, né? Então, e traz também um ponto importantíssimo que ajudou na tomada de decisão, é a decisão sobre via aérea cirúrgica ou cricotiroidostomia cirúrgica e cricotiroidostomia por punção. Ele é categórico em dizer que a escolha é a cirúrgica por apresentar maior taxa de sucesso, apesar de que saíram vários editoriais com críticas de vários lados, questionando se a tomada de decisão para cortar o pescoço do paciente não atrasaria o manejo, né? Então, assim, ele traz uma indicação categórica da via aérea cirúrgica, cricotiroidectomia cirúrgica, em passos muito pequenos, né? Localização, incisão. Ele fala que uma técnica diferente, quem fez o workshop de via aérea teve uma visão diferente do lado, trouxe uma cor mais prática, passagem do BUG e do tubo 6. Então é muito claro, né? Então, qual é o valor de toda essa complexidade do algoritmo americano e do Reino Unido? Qual é o valor? Tem um valor sim, né? Tem um valor da gente entender esse labirinto que é o manejo de via aérea e poder passar por ele de maneira mais tranquila. Porém, na hora do perrengue, na hora que você está com dificuldade de ventilar, na hora que o paciente está desaturando, esses algoritmos definitivamente não ajudam como uma ajuda cognitiva, né? E aí, como uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, né, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E aí eu trago essa revisão de 2019, que ele é muito simples, ele traz vários guidelines e ele mostra que o que resolve a via aérea são 3 ou 4 coisas: intubação, ventilação com máscara facial, dispositivo extraglótico e via aérea cirúrgica. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um guideline que aborde essas 4 possibilidades de maneira objetiva, clara, que ajude a tomada de decisão. E aí tem o Vortex. É um autor australiano que trouxe essa visualização do manejo aéreo, no qual o verde é onde você está oxigenando o paciente. Então, cada andarzinho desse verde seria uma situação em que você consegue oxigenar o paciente. E o funil em azul e azul mais escuro no final, certo? E esperamos todos que no final seja verde.
é você passear pelas técnicas, né? Ventilação com máscara facial, dispositivo vestibular, intubação, até uma situação que você não consegue resolver com nenhum, e aí ele fala tentar no máximo até 3 vezes cada dispositivo, no máximo uma quarta com um dispositivo diferente, e de maneira otimizada, que manipulações de posicionamento de laringe, de cabeça e pescoço, dispositivos como cano nasofaringe, orofaringe, né? É importantíssimo a verificar se foi realizado o relaxamento muscular. Ninguém deve partir para uma tricotireoidectomia cirúrgica sem ter relaxado o paciente. Isso uma vez salvou a vida de uma colega brilhante, sem vou citar nome, mas brilhante. Eu cheguei lá, não sei se ela tinha induzido com succinil, já tinha passado o efeito, por isso que eu tenho uma consideração sobre succinil, porque muitas vezes numa viária difícil, você não conseguir entubar no tempo de ação da succinil, vai passar o relaxamento e você vai passar a ter uma situação subotimizada. Mas isso é uma discussão para uma outra aula, um outro tema. Então, verificar o relaxamento muscular, né? E de uma maneira muito simplória, você ver o que é que você tem de ferramental para poder manejar a situação. Então, que era a minha sugestão. Uma época eu fui chamado para coordenar um serviço de hospital que acabou nem abrindo. No ano para frente eu cheguei a preparar uns materiais e aí na minha opinião, assim, se hoje eu tivesse... Eu passei pelo centro de cirurgião câmara, acabei não tomando essa iniciativa, mas eu teria pregado isso aqui na parede em tamanho do teto ao piso, né, pregar na parede para ajudar o anestesista nessa situação de viária difícil, né, que é os 3 dispositivos, né, que você tem à mão, as otimizações com posicionamento da cabeça, já adjuvantes, outros dispositivos que permitem uma técnica diferente, como buges, lâmina McCoy, videolaringoscópio, né? Tentar até 3 vezes, garantir o bloqueio neuromuscular e a partir disso, se você conseguir oxigenar, você vai acordar o paciente, prosseguir o procedimento com máscara laríngea, ou ainda assim, se você tem capacitação, já tentar uma fibroscopia com o paciente induzido, já que você já induziu, ou partir para uma crico, né? E aí, punção ou cirúrgica, mais uma vez aqui, o que é defendido é a cirúrgica, nos 4 passos, né? Esperar a hipóxia aumenta o risco de desfecho ruim e pode não haver tempo seguro para acordar o paciente. Muito cuidado com isso. A clínica cirúrgica, palpação, bisturi, buge e tubo. Essa é a técnica. E aí, por último, só essa revisão publicada já esse ano sobre ajudas cognitivas, mostrando em cenários de simulação, não foi em cenários reais, que é muito difícil trabalhar nessa situação. As ajudas cognitivas diminuíram o tempo de decisão numa situação de cannot intubate, cannot oxigênio, aumentaram a taxa de sucesso e melhoraram as habilidades não técnicas, como trabalho em equipe, manejo de crise, diminuição da ansiedade e autoconfiança. Aí ele traz no final uma frase interessante, que essa descoberta é pertinente, né? Uma coisa que a gente já era intuitivo, pois profissionais de saúde qualificados, sejam eles técnicos, cirurgiões ou especialistas, que ele até não botou anestesista em si, mas eram anestesistas, não devem evitar esses auxílios por medo de serem vistos como inexperientes, nem correr riscos ao tomar decisões em etapas críticas no manejo dos pacientes. Então, você pedir para alguém ler o algoritmo, ou ter ele pregado na parede para você olhar, ver se está faltando alguma coisa, é importante no sucesso do manejo de crise. Muito obrigado.